Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo Formalice. Hoje a gente vai falar de uma ferramenta da qualidade bem bacana, né? Na verdade não é uma ferramenta da qualidade, mas sim uma ferramenta da administração, porém que a gente utiliza muito na área da qualidade, que é a matriz SWOT, né? Ou análise de fatores internos e externos, também conhecida lá como FOFA. Tá? Essa é uma questão que alguns alunos até me perguntam, né? Quando a gente fala de sistema de gestão da qualidade, se o SWOT é obrigatório, né? E a resposta é meio que sim e não, né? Então, não é um requisito que você tenha SWOT propriamente dito, né? Essa ferramenta em si, porém, da forma com a qual as normas e sistemas de gestão da qualidade são escritas, né? O que ela pede, ela meio que te obriga a fazer o SWOT, né? Então, fica difícil de você atender com outro tipo de estratégia, tá? Então, por conta disso, essa metodologia é uma metodologia obrigatória para todo mundo que tem a intenção de desenvolver esse lado. Tá? Então, bora para entender um pouquinho sobre isso. Bom, o nome SWOT vem dessas 4 letras, né, que vão simbolizar ou iniciam ali cada uma das partes que a gente vai analisar quando a gente fala de análise de fatores internos e fatores externos. Tá? Então, essa é uma questão obrigatória para que você possa entender qual é a realidade daquela empresa, qual é o momento que ela está vivendo, ou contexto organizacional, como a gente chama lá nas normas de sistema de gestão, como 9001, 16949 e assim por diante. O que a gente vai ter aqui? Então, essas 4 letras, cada uma delas simboliza uma das estruturas que a gente avalia. Começando ali pelo S, que seria o stress, né, ou forças, que são coisas positivas e internas. O W, que seria de weakness, ou fraquezas, que são internas também, porém negativas. O O, né, que seria de opportunities, né, ou oportunidades, que são coisas externas, né, então vêm de fora, mas que fazem bem para o meu processo ou para a minha empresa. E o T, que seria ali de threats ou ameaça, e que são coisas também externas, mas que colocam ali a gente em risco de alguma forma. Então, esses 4 pontos são pontos diferentes que precisam de estratégias diferentes de trabalho para que você possa ter uma gestão legal. Então, quando a gente fala de gestão de SWOT, né, de matriz SWOT, não é só você fazer aquele quadradinho que a gente costuma fazer lá na empresa e separar, isso aqui é força, isso aqui é fraqueza. Não. A gente precisa ter uma estratégia para cada tipo, né, para cada uma dessas categorias, cada uma desses grupos, e a gente precisa ter um plano de ação ou de mitigação dos riscos. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso, entendendo passo a passo aqui um pouquinho mais para frente. Nesse quadro que a gente tem aqui do lado, fica um pouco mais fácil a gente entender como fica essa distribuição, até porque é mais ou menos assim que a gente acaba fazendo também lá nas empresas. Então, eu tenho essas setinhas aqui, né, que vão mostrar o que a gente tem como fatores internos, o que a gente tem como fatores externos e quais deles são positivos e quais deles são negativos. Tá? Então, lá na norma, seja 9001, 16949, qualquer outra, você vai enxergar uma necessidade, né, um requisito de avaliação de fatores internos e externos. Tá? E por que o SWOT acaba sendo a melhor método para você fazer isso, ou um dos melhores métodos, talvez? Tá? Porque ele executa exatamente essa estratégia. Então ele já separa para você o que é bom e o que é ruim, o que é interno e o que é externo. Então ele te ajuda com essa ótica, fazendo com que você tenha ali um resultado mais interessante e uma facilidade maior na hora de fazer essa ferramenta, fazer essa avaliação. Tá? E você vai perceber que para cada uma dessas condições a gente vai ter uma estratégia diferente. Então, se o fator que você está analisando ele é positivo, né, ou seja, faz bem para o seu processo, é uma coisa boa do seu processo, e é interno, o que é ser interno? Ser interno quer dizer que está dentro das responsabilidades daquele processo em si. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma equipe muito bem treinada, né? Uma qualificação técnica alta da minha equipe. Isso é uma força. Por quê? Quem garantiu que a equipe técnica tenha um grande nível técnico, né, seja muito bem treinada, foi o próprio processo, seja por treinamento ou seja por uma boa contratação, não importa. Mas, de alguma forma, eles conseguiram montar essa equipe tão forte assim. Tá? Então, e continua sendo responsabilidade daquele processo, ou seja, continua estando na mão daquele processo, manter a equipe forte ainda no futuro. Tá? Então, se aquela empresa, se aquele processo começar a não dar mais atenção para aquilo, então, muito provavelmente,
essa força acaba se perdendo, talvez se torne até uma fraqueza. Então, a ideia de força é sempre dessa forma. É uma coisa que faz bem para o meu processo, então ela pode trazer benefícios, pode até ser um diferencial, talvez, e aí, além de tudo, é uma coisa que está dentro das minhas responsabilidades, tá? Então, como exemplos, a gente tem ali a questão de vantagens, né? Então, por algum motivo você tem alguma vantagem que o seu concorrente não tem, né? Então, isso pode vir de diversas formas. Fatores únicos, né? Então, tem alguma coisa que faz a sua empresa ser única, o seu processo ser único naquilo que ela faz. Tá? Por exemplo, em algumas situações, você é a empresa que inventou um método. Né? Então, você tem uma vantagem absurda, porque foi você que desenvolveu aquilo, por exemplo. Tá? Habilidades, como eu disse, por exemplo, na condição de treinamento ou coisas do tipo, são coisas que nem sempre outros concorrentes vão ter isso também, né? Diferenciais de venda e assim por diante. Tá? Então, qualquer coisa que você cria como empresa e faz bem para você, a gente vai classificar sempre como forças, ok? E o que, que a gente faz com as forças? Para a gente entender essa questão de estratégia, eu vou usar aqui uma empresa conhecida por todo mundo, não que tenha qualquer tipo de benefício por falar o nome da empresa, mas só para ficar claro para todo mundo como a gente aplica isso. Tá? Então vamos pensar aqui no McDonald's, bom e velho, que a gente conhece, a grande franquia, talvez uma das maiores do mundo, ou se não a maior do mundo, franquia de fast food. Né? O que acontece? Por que é fácil a gente analisar eles? Porque todo mundo conhece essa marca, então fica fácil a gente conversar, por isso dessa escolha. Qual seria uma das forças do que o McDonald's tem que a concorrência talvez não tenha com tanta força assim? Né? Primeiro ponto, eles têm uma marca absurdamente forte. Né? Então, e foi a empresa que construiu isso, de uma forma ou de outra, mas eles têm uma marca, um nome conhecido, você gostando ou não do lanche, ou da comida que eles vendem, ou do serviço que eles proporcionam, todo mundo conhece. Né? Então, praticamente no mundo inteiro, se não no mundo inteiro. Né? E o que, que eles fazem com isso? Né? Como que eles usam essa força? Se você avaliar, todos os McDonald's no mundo inteiro têm um Mzão gigante em cima da loja. Né? Então, eles transformam aquela marca, todo mundo sabe da onde vem aquele M amarelo, então eles transformam aquela marca em um ponto de referência naquela cidade. Né? Olha que interessante. Eles usam do nome deles para transformar aquela marca, fazer com que aquela marca seja lembrada sempre que possível. Tá? Então, força você enaltece, ou seja, você vai usar o máximo possível, você vai mostrá-la ao máximo. Tá? Isso é importante. Eu já vi muitos casos de gestões, né, de gestores, que fazem o contrário. Eles acabam escondendo a força, principalmente as forças individuais dos seus colaboradores, né, da sua equipe, às vezes por um medo de que algum colaborador acabe se destacando mais do que ele gostaria, alguma coisa do tipo, ou às vezes até por não olhar para isso. Né? Então, às vezes até por uma ingenuidade, talvez assim dizendo, por não olhar por esses fatores. Tá? Então, é importantíssimo. Se você tem uma força, isso é ótimo, então você mostra isso para todo mundo. Se a sua equipe é muito técnica, mostra, faz a sua equipe sobrar com relação técnica. Se a sua equipe é uma equipe muito prestativa, por exemplo, então faça a sua equipe sobrar com relação a isso, mostra isso. Isso vai fazer bastante diferença, vai fazer com que o seu processo, a sua empresa seja melhor vista. E você vai fazer isso com facilidade, porque aquilo já é um ponto forte, não tem tanto esforço assim para você crescer com aquele fator em si, tudo bem? O próximo passo são as fraquezas. Então, o que é fraqueza? Fraqueza é o oposto da força. Então, também é interno, também é minha responsabilidade, porém é uma coisa ruim. Né? Então, e coisas ruins sob a minha responsabilidade, eu posso tratar de 3 formas diferentes. Tá? E aí você vai escolher dependendo de caso a caso. Por isso você precisa conhecer essas fraquezas. Tá? E é por isso que a gente faz essa avaliação. A primeira possibilidade, e assim, a melhor de todas, né, é quando você avalia a fraqueza, você identifica e você melhora essa fraqueza, transformando ela numa força. Por exemplo, imagina que eu tenho uma equipe totalmente nova, aconteceu alguma coisa, eu perdi ali a minha mão de obra mais qualificada, talvez, daquele processo,
precisei contratar pessoas novas que não têm tanta experiência assim, eu estou agora com uma equipe zerada, por exemplo. Isso é uma fraqueza, né? Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia investir em capacitação dessa minha equipe para transformar essa equipe numa equipe muito capaz, né? Então, estou pegando aquilo que seria uma fraqueza e estou transformando aquilo numa força. Então, esse é um exemplo, ok? Outra situação que você pode fazer, quando não é possível, né, ou não é interessante, tá? E você pode tomar essa decisão também, tá? Quando não é interessante transformar numa fraqueza, numa força, o que você vai fazer? Você vai fazer uma estratégia de contingência. Como assim contingência? Você vai se preparar para o momento que aquela fraqueza mostrar as caras, né? Então, quando aquela fraqueza acontecer, você vai ter um plano já de reação pronto. E todo mundo do seu processo tem que estar preparado para isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma dificuldade no meu processo, eu tenho pouco braço, né? Então eu tenho pouca mão de obra. Isso é uma dificuldade, isso é uma fraqueza e além de ser ruim, é uma coisa que foi a empresa que criou, porque é a empresa que não contratou mais pessoas, talvez. Então, nesse caso, o que eu vou fazer se eu tenho fraqueza, eu posso tratar isso de três formas diferentes. Tá? Então, primeiro, eu posso pegar essa fraqueza e desenvolvê-la, né? Então seria o caso mais interessante, né? O caso mais bacana. Então, eu desenvolvo essa fraqueza, transformando ela numa força. Por exemplo, imagina que por algum motivo a minha empresa ela perdeu mão de obra qualificada. E aí eu estou com uma nova equipe que não tem tanta qualificação assim, isso está sendo um problema para mim. Então é uma fraqueza porque foi a minha empresa que fez isso. Então é responsabilidade da empresa isso. E aí uma medida, né, uma ação que essa empresa poderia ter seria justamente a gente fazer um plano de desenvolvimento dessa equipe, transformar essa equipe que hoje talvez seja fraca, tecnicamente falando, em uma equipe forte, tecnicamente, tá? Então o que vai acontecer? Se você fizer isso e conseguir fazer um ótimo trabalho com relação a isso, você talvez transforme aquela falta de habilidade técnica ou de conhecimento técnico em uma força para o seu processo, entendeu? Porque eu investi tempo, investi dinheiro, desenvolvi, eu trabalhei para que isso acontecesse. Tá? Então não é mágica, né? Então tem que ter um trabalho, tem que ter um investimento para que uma fraqueza se transforme em força. Por conta disso, né? Então esse é o caso mais interessante. Mas como tem que ter um trabalho, tem que ter um investimento, nem sempre vale a pena. Então eu preciso ter essa avaliação também. Tá? E quando não vale a pena, eu vou ir para uma das outras duas possibilidades. Tá? Outra possibilidade é a seguinte: eu ter um plano de contingência para essa fraqueza. Como assim? A fraqueza é conhecida por todos, né? Então deveria ser conhecida por todos. Então, quando ela for dar as caras, né, quando ela for aparecer, eu já tenho alguma coisa ali engatilhada. Né? Então, todo mundo do meu processo, todo mundo da minha empresa, ou seja, aquele público envolvido, sabe o que fazer quando o calo aperta naquela fraqueza. Por exemplo, uma muito comum. Imagina que o seu processo tem poucas pessoas para executar as atividades que precisam ser executadas. Tá? Quando isso acontece, então isso é uma fraqueza, porque é a responsabilidade da empresa ter poucas pessoas, né? Então é uma decisão da empresa isso, e a empresa ela tem que, de alguma forma, contornar essa situação. Tá? Como que ela poderia fazer isso? Simples. Dependendo da estratégia, ela ter mecanismos para mudar a priorização de atividades quando necessário. Então, saber que, poxa, se eu trabalho com menos pessoas, então vai ter hora que vai chegar várias coisas mais urgentes, então outras coisas menos urgentes vão demorar mais para ficar prontas. Entendeu? Então, olha que situação. Se eu tenho uma fraqueza e eu decidir continuar com essa fraqueza ali, então eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que isso vai ter um custo. Então, enquanto o resolver a fraqueza é um custo pontual, né? Então é uma coisa que você paga de uma vez, na grande maioria das vezes, o você conviver com a fraqueza é um custo constante. Talvez ele seja uma parcelinha mais barata, mas você vai ficar pagando aquilo toda vez que essa fraqueza acontecer. Então, por isso a gente usa lá muitas vezes matrizes de gestão de risco que levam em consideração impacto e também a ocorrência daquilo. Porque não, às vezes o impacto é pequeno, mas a ocorrência é tão grande, né? Aquilo é tão frequente que acaba sendo ali um incômodo muito grande para o processo.
Tá? Então, você pode consertar, transformando numa força, você pode ter um plano de ação e tentar conviver com aquilo, ou você pode fazer uma outra questão, que é o seguinte: você poderia tratar com isso, né, meio que não se importando com aquilo, porque não é interessante para você, mas ao mesmo tempo não mostrando aquela fraqueza. Tá? E esse é um ponto que eu vejo muitas gestões errando. Da mesma forma que a gestão falha quando ela não mostra força, ela também falha quando ela evidencia a fraqueza. E muitas vezes isso acontece. Às vezes um gestor está numa reunião, e eu já vi isso acontecendo participando de reuniões, e ele fala coisas como: ah, meu time não consegue fazer isso. Meu time não tem condição, fulano não tem condição de fazer isso. Ah, ciclano não tem capacidade técnica ainda para fazer isso porque é novato, coisas do tipo. Eu não tenho equipamento para fazer isso, eu não tenho tecnologia para fazer isso. E não estou falando que não seja permitido ou não seja bacana você pedir recursos. Isso tem que acontecer, mas tem momento e tem forma para isso acontecer, tá? Agora, quando você está lidando com situações específicas e principalmente quando você está expondo, não é legal você ficar expondo suas fraquezas. Não faz o menor sentido fazer isso, apesar de muita gente fazer. Vamos lá voltar, por exemplo, da nossa empresa, né? Voltar, por exemplo, do McDonald's para ficar um pouco mais fácil de entender. Então, nesse caso, o que eu vou fazer é, se eu tenho fraqueza, eu posso tratar isso de três formas diferentes. Tá? Então, primeiro, eu posso pegar essa fraqueza e desenvolvê-la, né? Então seria o caso mais interessante, né? O caso mais bacana. Então, eu desenvolvo essa fraqueza, transformando ela numa força. Por exemplo, imagina que por algum motivo a minha empresa ela perdeu mão de obra qualificada. E aí eu estou com uma nova equipe que não tem tanta qualificação assim, isso está sendo um problema para mim. Então é uma fraqueza porque foi a minha empresa que fez isso. Então é responsabilidade da empresa isso. E aí uma medida, né, uma ação que essa empresa poderia ter seria justamente a gente fazer um plano de desenvolvimento dessa equipe, transformar essa equipe que hoje talvez seja fraca, tecnicamente falando, em uma equipe forte tecnicamente, tá? Então o que vai acontecer? Se você fizer isso e conseguir fazer um ótimo trabalho com relação a isso, você talvez transforme aquela falta de habilidade técnica ou de conhecimento técnico em uma força para o seu processo, entendeu? Porque eu investi tempo, investi dinheiro, desenvolvi, eu trabalhei para que isso acontecesse. Tá? Então não é mágica, né? Então tem que ter um trabalho, tem que ter um investimento para que uma fraqueza se transforme em força. Por conta disso, né, então esse é o caso mais interessante. Mas como tem que ter um trabalho, tem que ter um investimento, nem sempre vale a pena. Então eu preciso ter essa avaliação também. Tá? E quando não vale a pena, eu vou ir para uma das outras duas possibilidades. Tá? Outra possibilidade é a seguinte: eu ter um plano de contingência para essa fraqueza. Como assim? A fraqueza é conhecida por todos, né? Então deveria ser conhecida por todos. Então, quando ela for dar as caras, né, quando ela for aparecer, eu já tenho alguma coisa ali engatilhada. Né? Então, todo mundo do meu processo, todo mundo da minha empresa, ou seja, aquele público envolvido, sabe o que fazer quando o calo aperta naquela fraqueza. Por exemplo, uma muito comum. Imagina que o seu processo tem poucas pessoas para executar as atividades que precisam ser executadas. Tá? Quando isso acontece, então isso é uma fraqueza, porque é a responsabilidade da empresa ter poucas pessoas, né? Então é uma decisão da empresa isso, e a empresa ela tem que, de alguma forma, contornar essa situação. Tá? Como que ela poderia fazer isso? Simples. Dependendo da estratégia, ela ter mecanismos para mudar a priorização de atividades quando necessário. Então, saber que, poxa, se eu trabalho com menos pessoas, então vai ter hora que vai chegar várias coisas mais urgentes, então outras coisas menos urgentes vão demorar mais para ficar prontas. Entendeu? Então, olha que situação. Se eu tenho uma fraqueza e eu decidir continuar com essa fraqueza ali, então eu tenho que ser maduro o suficiente para entender que isso vai ter um custo. Então, enquanto o resolver a fraqueza é um custo pontual, né? Então é uma coisa que você paga de uma vez, na grande dos pontos negativos, né, uma das fraquezas conhecidas para esse tipo de empresa é justamente o fato de que a comida é conhecida por não fazer bem aos seus clientes. Né? Então, isso é uma fraqueza muito importante, se você for pensar. Principalmente pensando nessa empresa, né, no Mac como um restaurante.
tá? Então, o que essa empresa pode fazer com relação a isso? Então, primeiro passo, né, primeira possibilidade que eu comentei era a gente transformar isso numa força. Então, como que eu poderia fazer isso, talvez, numa situação fictícia? Eu poderia avaliar, então, quais são as melhorias possíveis dentro daquele cardápio para transformá-lo em um cardápio saudável, né? Lembrando, isso, obviamente, vai ter um custo, né? Então, isso tem um custo, tem um impacto e provavelmente tem um impacto com os clientes que já estão satisfeitos. Então, vai gerar todo um transtorno e é esse transtorno que tem que ser avaliado. Foi por isso que eu disse que nem sempre faz sentido a gente fazer esse tipo de mudança. Talvez essa empresa poderia desenvolver um cardápio tão bom, mas tão bom e tão saudável que ela fosse reconhecida como o primeiro fast food saudável, por exemplo, do mundo, ou em escala mundial, qualquer coisa do tipo. Mas é preciso analisar se isso está alinhado com o desejo daquela empresa. Faz sentido? Então, pegando aqui um exemplo bem esdrúxulo, né, bem exagerado, para ficar claro para todo mundo como isso funciona. Tudo bem? Outra situação, né? Então, o próximo nível a gente tem um plano de ação para isso. Né? Então, o que seria um plano de ação? O plano de ação seria mais fácil. Eu poderia ter o seguinte: quando aparecer alguém que é mais focado nessa questão de comida saudável, por exemplo, pessoas vegetarianas, pessoas veganas e coisas do tipo, focando agora em não só em quem quer comida saudável, mas pegando uma persona específica, né? Eu poderia ter um plano de contingência, ter um cardápio, mesmo que muito reduzido, que inclua essas opções, para que quando essa pessoa me pede alguma coisa desse tipo, eu tenha o que ofertar, não fique sem ter nada para ofertar. Mas percebe que não é uma boa solução, é colocar um band-aid na ferida. Então não vai resolver o problema. Talvez essa pessoa não queira aquele produto e eu estou ciente que eu talvez vá perder um cliente por conta disso. Então é aquilo que eu falei. Se eu vou conviver com a fraqueza, eu tenho que ter ciência e maturidade para entender que aquilo vai ter ônus, né? Ou seja, que eu vou pagar por isso, tudo bem? Então fica claro isso. Nesse meu exemplo, pagaria talvez ali com a perca de alguns clientes, tá? E aí, cabe analisar, será que essa quantidade de clientes que eu estou perdendo é representativa ou não? Será que eu vou precisar me preocupar mais com isso ou não? Tá? Então, são pontos importantes, percebeu? Então, dependendo de cada nível, eu vou ter que avaliar isso diferente. Mas, uma outra possibilidade que você tem, né, é você tentar contornar isso e conviver com isso, né, e não mostrar isso, por exemplo. Né, e como que a gente faz isso, né? Garanto que ninguém nunca viu uma propaganda de alguma empresa de fast food falando algo como: olha, não comam nossa comida com muita frequência porque isso não faz bem para você. Né? Coma porções moderadas porque nossa comida ela é rica nisso, aquilo, aquele e outro que pode fazer mal para sua saúde, por exemplo. Então você não vai ver isso acontecer. Só que, por mais esquisito que pareça, tem alguns gestores que às vezes fazem isso com a sua equipe. Né? Então, ele faz justamente essa a analogia, ou seja, essa exposição da sua equipe sem nenhuma necessidade. Né? Então, faz isso como? Reclamando da equipe para outros gestores, mostrando, né, ali pontos de fraqueza que não precisariam ser evidenciados. Às vezes não tinha ninguém enxergando aquela fraqueza ainda, até o próprio gestor mostrar aquilo. Tá? Outra forma que a gente faz isso é mantendo uma cultura de exposição dentro do processo. Então, se o gestor começa a expor, ele dá o exemplo de que isso é aceito. E aí o que o funcionário vai começar a fazer é expor também. Como que isso normalmente aparece? Um funcionário apontando o dedo para o outro, falando: eu trabalho mais do que o fulano, eu trabalho mais do que o ciclano, ou coisas do tipo: aqui é ruim mesmo, coisas desse tipo, porque a gente já reclamou com o gestor não resolve determinado problema. Né? Para você ter uma noção, teve uma vez que eu atendi um fornecedor e os funcionários desse fornecedor comentaram com a gente, cliente, que eles estavam sem receber salário já há alguns meses. Olha que problemão. Né? Então é uma questão que, um problema gravíssimo, e isso foi um alerta absurdo para a gente. Né? Então, são coisas que, se acontecem, como a gente diz, né, a gente se lava a roupa suja dentro de casa. Né? Então, da melhor forma possível, mas eu não estou falando aqui de esconder o problema nem nada do tipo, mas não evidenciar. Né? Lembra lá do exemplo, a propaganda ela nunca vai ter: não coma minha comida porque minha comida faz mal para você. Né? Então é isso que a gente não pode fazer. Alguém talvez falaria: mas na propaganda de bebida alcoólica tem lá o beba com moderação.
Isso é obrigatório por lei. Lá na propaganda de veículo, hoje em dia, tem aquela nota de que a pessoa tem que respeitar as leis de trânsito. Eles também são obrigados a fazer isso. É por isso que eles fazem isso. Nenhuma empresa faz essa evidência, tá? Então não faça isso você também no seu processo, tudo bem? Beleza, falamos de fatores internos, tanto positivos quanto negativos. Agora a gente precisa falar dos fatores externos, né? Então das oportunidades e das ameaças. Tá? Oportunidades são fatores que são bons e que não foi você que fez para o seu processo, né? Então vieram de fora por algum motivo. Né? Então, como assim? Por exemplo, seu concorrente pisou na bola. Isso é uma oportunidade para você. Então, você tem ali um concorrente direto, você fica ali brigando, né, cabeça a cabeça lá com esse concorrente, e aí, de repente, ele pisou na bola, deu um problemão ali com ele, com o maior dos clientes que você tem, e aí você tem a oportunidade de ganhar um share maior, né, uma divisão maior, uma parcela maior do bolo daquele público. Isso não foi você que fez, né? O seu concorrente pisou na bola sozinho. Só que o que é interessante da oportunidade? A oportunidade você tem que estar pronto para ela. Né? Então, de nada adianta o meu concorrente pisar na bola se eu não tiver condições de assumir essa carga de trabalho maior para atender ali aquele cliente, percebe? Então, eu tenho que estar pronto para que a oportunidade aconteça. E alguma coisa que às vezes o pessoal pergunta, mas como que eu vou me preparar para oportunidades desconhecidas? As oportunidades elas não são totalmente desconhecidas. Tá? É muito difícil você ter uma oportunidade que veio do completo nada, né? Como a gente usa lá em inglês do out of the blue. Né? Então não existe isso. Porque você precisa fazer um acompanhamento de monitoramento dos seus fatores. Tá? Então, existem fatores externos e a gente cria indicadores de monitoramento para tudo aquilo que é interessante e tem a ver com o meu processo, mesmo que esteja fora da minha empresa. É por isso que eu tenho indicadores de controle, fazem parte do meu processo, são fatores internos, indicadores de monitoramento, que não fazem parte do meu processo, mas vão impactá-lo de alguma forma. Então, são esses indicadores de monitoramento que vão me mostrar que alguma coisa pode estar acontecendo. Então, se eu tenho concorrentes, eu tenho que monitorar esses meus concorrentes da melhor forma possível. Então, eu tenho que entender qual é o momento dos meus concorrentes, qual a tecnologia, qual é a capacidade técnica, qual é o vínculo que ele tem ali, né, o approach que eles têm com os seus clientes e assim por diante. Então, isso é importante, isso é obrigatório. Então é para isso que a gente tem indicadores desse tipo, é para isso que a gente traz visões de monitoramento daquilo que é necessário. Tá? E muito parecido com isso a gente tem as ameaças. Né? Então, da mesma forma que eu monitoro para perceber uma coisa boa chegando, uma possibilidade de coisa boa chegando, eu também tenho que monitorar para uma coisa ruim chegando. Né? E quando eu falo de ameaça, eu também vou poder lidar com isso de formas ali diferentes. Tá? Então, a ameaça, na melhor das hipóteses, né? Então, se eu conseguir, estiver muito preparado, eu consigo transformar ela numa oportunidade. A gente viu algumas empresas fazendo isso durante a pandemia, por exemplo. Né? Então, todo mundo sofreu muito, todas as empresas, né, sofreram bastante e algumas empresas conseguiram saídas inteligentíssimas com velocidade. Não estou falando só de quem estava ali nas áreas mais óbvias, mas eu tive a oportunidade de ver algumas empresas que conseguiram soluções bem interessantes ali e tiraram ouro da onde não existia. Né? Então, existe a possibilidade? Sim, e é muito difícil isso acontecer, então é o diferente, digamos assim. Tá? Uma outra condição, né? Então, se você não conseguir, por algum motivo, transformar aquela ameaça numa oportunidade, o que você vai fazer é sair da frente da onda. Enxerga a ameaça como uma onda, né? Uma tsunami que está vindo. Então, você vai conseguir medir a altura dessa tsunami de acordo com os seus indicadores de monitoramento. E aí você vai entender o que você precisa fazer para sair da frente dela. Então, como que você consegue não ser afetado ou ser afetado o mínimo possível. Né? Então, nessa situação, você pode alterar a cadeia de fornecimento. Quando que eu faço isso? Talvez eu estou vendo que vai ter uma alta no dólar e eu compro muito de fora do Brasil, então eu sou muito dependente ali da cotação do dólar. Ok, então talvez uma saída interessante, como um exemplo, tá? Não estou dizendo que isso seja a solução sempre, seria desenvolver fornecedores locais, percebe? Então eu percebi
Eu estou vendo que isso vai acontecer, então eu vou contornar isso de uma forma um pouco diferente, eu vou criar uma estratégia para fazer com que isso aconteça. Então, primeira possibilidade mais interessante, eu transformar em oportunidade, só que isso é arriscado demais, seria como surfar um tsunami, né? Segunda possibilidade é você fugir da onda. E a terceira, se não der para surfar e não der para você fugir, você vai ter que aguentar a pancada. E nesse caso, a melhor coisa que você pode fazer é construir uma barricada com relação a isso. Como assim? Né? Você vai usar o tempo que você tiver, os recursos que você tiver para construir uma parede entre você e a onda da melhor forma possível. E ela vai bater, você vai sentir, só que você tem que fazer o possível para continuar de pé. Né? Então, entenda que existem situações em que a onda é muito, muito, muito pequenininha. Né? Então, ela vai bater e você não vai sentir tanto. Mas vão ter ondas que são gigantescas e elas podem destruir tudo o que vem pela frente. É o que a gente viu, por exemplo, na pandemia. Né? Então, olha que interessante. Quando a gente faz uma avaliação como essa, a gente consegue entender, então, tudo que a gente tem de positivo e negativo dentro da empresa, de sua responsabilidade, e também tudo que a gente tem de positivo e negativo de fora da empresa, e que vão gerar impacto para dentro. Né? Então, e com esses 4 conhecimentos, com essas 4 informações, você consegue ter um plano de estratégia muito mais robusto para poder desenvolver o que precisa ser desenvolvido dentro do seu negócio para fazer ter resultados mais interessantes. Então, se vocês acharem interessante, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer um vídeo com a continuidade dessa estratégia, que seria a avaliação de riscos, classificação de riscos e a mitigação desses riscos, né, que vem da plano de ações e assim por diante. Tá? Que seria justamente o próximo passo que a gente faz depois de ter o SWOT pronto. Bom, galera, eu fico por aqui, até o nosso próximo vídeo.